Seu Deus Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, chegamos diante de Ti para Te pedir, Senhor, aquele auxílio de sempre para realizar esse trabalho, para divulgar, Senhor, do Teu Evangelho. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é falar sobre aqueles que estão ouvindo da Tua Palavra, como estão entendendo. Nos dá, Senhor, sabedoria para falar deste assunto, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Instante sublime, lá no Calvário, em uma cruz de madeira, foi pendurado juntamente com Cristo. Lá está meus pecados, Ele no meio, e dois ladrões ao seu lado. E Pilatos escreveu bem assim: Ele é rei dos judeus, em hebraico, grego e latim. Esta mensagem da cruz também serve para mim, e por este motivo hoje tenho vida sem fim. E naquele momento, veja o que aconteceu. Até o brilho do sol desapareceu. Dava trovões e a terra tremeu, quando expirou na cruz o Filho de Deus. Quando expirou na cruz o Filho de Deus. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos agora estar abrindo a palavra
1 Tessalonicenses. Aliás, vamos abrir primeiro Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do verso 27 ao 29, que diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que ouvem. Então, o nosso assunto de hoje é falar no grande benefício da palavra de Deus, a palavra das Escrituras Sagradas, como receber as mensagens bíblicas. O título que nós colocamos hoje é este. E para que serve? Então, nesse primeiro texto que nós acabamos de ler, já nos dá um horizonte muito elevado, que a palavra das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, ela precisa de ter este objetivo que o apóstolo Paulo deixa em Efésios 4, do 27 ao 29. Não deis lugar ao diabo, para podermos afastarmos de tudo aquilo que não agrada a Deus. E o verso 28 diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Então fala de uma transformação. A palavra de Deus, ela serve para uma transformação de vida de todos aqueles que assim possam estar de bom grado participando, vivendo e andando mediante os ensinos da palavra de Deus. E o último versículo desse primeiro texto que nós lemos, que é o 29, que diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quer dizer, nós vamos nos consertar até a maneira de falar, mas só a que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que ouvem. Então, nós podemos estar aprendendo da palavra de Deus para tirar dúvida daqueles que têm dificuldade de entender a palavra de Deus. Então, ela tem vários estes benefícios. E agora, vamos voltar um pouquinho. Atos dos Apóstolos 4:4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e agregou o número quase 5.000. Então fala ali depois daquela festa de Pentecostes, onde, e também nesse texto nós vemos um outro benefício, para que o homem, quando é movido pelo Espírito Santo,
ele alcance de bom grado a salvação que o próprio Filho de Deus veio trazer para nós. E Atos 13, 16, diz o seguinte: e levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com as mãos, disse: varões israelitas e os que temem a Deus, ouvi. Outro detalhe muito interessante também em participar da palavra de Deus, aquele que temem a Deus, ele tem um certo controle para ouvir da palavra de Deus e possa alcançar também aquilo que assim o promovem, a salvação, vamos dizer assim. Que a palavra de Deus, ela veio para esclarecer acerca da graça que Jesus trouxe para que nós pudéssemos de novo religarmos a Deus, para alcançar perdão dos nossos pecados. Então, ele tem alguns processos a ser realizados. Agora vamos para Tiago 1,19, que diz o seguinte: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então também nós estamos levando hoje aquele que tem um encontro com a palavra da verdade, com a palavra das Escrituras Sagradas. Nós podemos ver que nesses poucos textos que nós acabamos de ler, ele fala também de uma transformação do homem. Aquele que é ladrão não rouba mais, aquele que era assassino não vai matar mais, e aquele que era um caloteiro não vai mais viver desta maneira, e assim por diante. Uma transformação na vida do homem. Então, Tiago: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Então, eu não consigo entender, mas tem alguns que o próprio Senhor Deus separou que tem facilidade para explicar. E outra coisa, a palavra de Deus, ela é simples, ela não é de difícil entendimento quando nós buscamos ela espiritualmente. Então, para ouvir e ouvir da palavra de Deus. Tardio para falar, nós vamos medir naquilo que vamos falar, porque nós sabemos que aqui mesmo, Tiago 3, ele fala do grande perigo que é a língua. Então, aqui ele já recomenda que, neste capítulo 1, que o homem seja tardio para falar, para poder dar tempo de saber o que é que ele vai dizer, se vai ferir alguém, se vai julgar alguém. Então, nós temos todo este cuidado. Mas todo homem seja pronto para ouvir. Então, ele tem dificuldade, então ouve da palavra de Deus que algo vai transformar no seu interior. E tardio para falar, nós acabamos de dizer, e tardio para se irar. Porque através da palavra de Deus nós encontramos meios para que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo, e ele não vai deixar que nós estejamos de uma maneira de ira. Primeiro nós vamos
dá a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, quantas oportunidades se necessário, para depois irarmos. E quando irarmos, eu até não coloquei aqui, mas em Romanos, acho que é 12, fala que a justiça, deixar que Deus, ele faça a justiça, porque ele faz de maneira correta. E agora, para encerrarmos, vamos abrir 1 Tessalonicenses 5, de 21 a 25. 1 Tessalonicenses 5, de 21. Diz o seguinte: examinai tudo, retende o bem. Agora já vem uma maneira para que nós possamos ter a sabedoria dada pelo Espírito Santo, discernimento de espírito, se não é uma palavra alterada, se é verdadeiramente a palavra de Deus que nós vamos estar ouvindo. Então, o verso 21 diz: primeiro nós temos que examinar tudo, reter o bem. 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Quando nós estamos no Espírito, movidos pelo Espírito Santo, alguém vai estar pregando, usando até as Escrituras Sagradas, mas vai ser muito claro para nós que ali não é da parte do Espírito Santo, porque algo vai nos tocar de uma maneira especial e vai fazer entender se aquela palavra não está sendo alterada, se não está sendo mudada, se está sendo acrescentado ou tirando alguma coisa. Então, esta é a maneira que nós precisamos. Primeiro é ouvir tudo, reter só o que é bom, e depois abstende-vos de toda aparência do mal. Quer dizer, desprezar mesmo aquilo que tem aparência do mal. E o 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Este verso 23, ele tem vários ensinamentos. Vamos em parte. Sabendo quem faz esse tipo de coisa é só o nosso Deus, Criador de todas essas coisas. Ele é o mesmo Deus de paz que vos santifique, que nós não vamos conseguir santificar a nossa vida, nós vamos conseguir nos separar para servir o Senhor se não for da parte dele, ele nos auxiliando em tudo, como diz a metade do versículo, e todo o vosso espírito. Aqui está falando do Espírito, não é o Espírito Santo, é o Espírito do homem, porque pode ver que até a letra está em letra minúscula e o Espírito Santo é letra maiúscula. E alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos à segunda parte do versículo. Então Deus é aquele que nos dá a condição de nós nos separar, que é a palavra santificar, é separar, e todo o vosso espírito. Quer dizer, vamos colocar nós, homens, como uma moradia. Quem manda é a alma
o espírito que, portanto, quando o homem volta ao pó, quando ele morre nesta primeira morte transitória, a carne volta ao pó, porque está sentenciada por causa do pecado. Mas esse Deus que vai deixar que esta carne ela volta ao pó e tornar em pó de novo, ele tem poder para restaurar tudo e de uma maneira muito mais eficiente do que nós, homens. Então, o Espírito é aquele que é o mordomo, aquele que tem lá ouve o Espírito Santo e passa para a alma. E corpo nós sabemos que é isso aqui, e a alma é esta que governa, é o todo o raciocínio, o querer, o ditar as coisas. Então, isto é a procedência da alma, ela é a que sente, é a que comanda no homem, e o Espírito Santo é aquele mediador entre o Espírito Santo, o Espírito do homem é aquele mediador entre o Espírito de Deus e a alma do homem. E o corpo nós não precisamos falar porque é algo visível que todo mundo já conhece. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. O que quer dizer isso? Não dá motivo e não dá o nosso direito para ninguém, para que não sejamos, é a maneira que nós temos de não ser irrepreensíveis. Não é aquele cara autoritário, não, é aquele que não dá motivos para isso. Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando ele voltar, se nós não formos encontrados assim, com certeza nós vamos ficar e não vamos participar da eternidade ao lado de Deus. 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, ele é fiel na sua palavra, o próprio Deus é que está nos chamando, e ele vai confirmar isto com certeza. E o último versículo, irmãos, orai por nós. Então, nós, como igreja comprada e remida naquele sacrifício da cruz do Calvário, então, é o que nós vamos estar fazendo, orando um pelo outro, orando pelas nossas próprias vidas, porque a oração é uma maneira que nós temos de falar diretamente com Deus, de expressar o nosso desejo, se é da vontade ou não de Deus. Então nós vamos fazer desta maneira, na oração, que é algo, um benefício que o próprio Deus deu para nós. E para encerrarmos, vamos só meditar no tema desta palavra. Como receber as mensagens bíblicas? Então, nós falamos algumas orientações. E para que elas servem? Para restaurar o homem de uma vida de pecado. É aquele que matava, não mata mais. É aquele que roubava, não rouba mais. É aquele que era um devasso, ele não vai ser mais. Então, é isto. A palavra das Escrituras Sagradas, elas têm vários benefícios. E hoje, nesta curta mensagem, nós esclarecemos alguns destes benefícios que a palavra de Deus nos traz. Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome, nós te bendizemos por ter esse privilégio de falar do seu grande amor, de falar da palavra, das Escrituras Sagradas e meditar um pouquinho no que ela pode nos proporcionar
no nome do seu Filho amado, Jesus. Amém.